faça uma lista. Faça uma lista, esse é o nosso primeiro pensamento para hoje. Faça uma lista, liste as suas prioridades. Coloque as suas prioridades marcadas de forma específica. Quais são as suas prioridades? Me perguntaram essa semana, enquanto a gente planejava, qual a ideia dessa máquina de datilografia, né, no logo da mensagem de domingo. A ideia é você precisa escrever, você precisa definir, você precisa colocar de fato no papel quais são as suas prioridades. Se você cresceu num ambiente de igreja, se você tem costume com igreja, se você tem costume de estudar a palavra de Deus, normalmente a gente lista as nossas prioridades como 3. E elas são Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar. Igreja é uma mistura de Deus com família. A gente sempre fala, é um dito popular, mas é a realidade. Famílias saudáveis, igreja saudável. Igreja é uma mistura de Deus com família, as nossas prioridades de Deus com a família. Deus em primeiro lugar, porque este é o lugar dele. Ou se Deus não estiver em primeiro lugar, como é que a gente dá o nome para isso? Idolatria. Se Deus não está em primeiro lugar, o nome disso é idolatria. A física diz, e a física básica, se você gosta de física, né, das 3 leis de Newton, diz o seguinte, que para cada ação tem o quê? Uma reação. Para cada ação tem uma reação. Então, se a gente está com as prioridades invertidas, trocadas, vai haver reações diferentes. Aliás, a gente poderia usar, né, essas ideias de física e pensar como que as coisas do universo, Deus criou o universo, o homem é parte da criação, como que todo este universo que trabalha por Deus, debaixo de leis físicas, tudo que você joga para cima vai cair. Tudo que você joga para cima vai cair, se você estiver aqui na Terra. Né? Se você estiver aqui na Terra, porque existe gravidade, porque existe peso, porque existe todas essas coisas, e talvez num pensamento e olhando essas coisas que o Criador fez para nós e que nós vivemos sujeitos a essas coisas, tem lições para a gente. Eu gosto de pensar, talvez, por exemplo, nessa mesma ideia da ideia de Newton, ele diz que quando não só tudo que se reage de forma para você, mas a primeira dessas leis diz o seguinte, que todo organismo, toda coisa, tem a tendência de continuar do mesmo jeito que está, é o que a gente chama de inércia. Você está do mesmo jeito. O pessoal diz, eu não sei porquê, com exceção dos parentes de vocês, que a melhor explicação, o melhor exemplo de inércia é um funcionário público brasileiro. Com exceção dos parentes de vocês, é claro. Porque tem a tendência de ficar do mesmo jeito que está. Você chega e fala, estou precisando de alguma coisa. Nem se mexe. Tá? É o melhor exemplo de inércia. Mas talvez para a gente poder pensar, se você não está muito familiarizado com inércia, se você está dentro de um carro e o carro freou rápido, qual a tendência da gente? Ir para frente. Por quê? Porque o seu corpo estava naquele movimento e naquela freada brusca, ele continuou no mesmo movimento. Esse é um pensamento, mas uma outra coisa, e talvez das ideias de Newton, a segunda que ele fala é a segunda de dinâmica. Dinâmica é o seguinte, se você empurrar 2 coisas diferentes, com peso ou massa diferente, dependendo do nome que você quer usar isso aí para física, com a mesma força, não necessariamente vão ter os mesmos resultados, porque se elas tiverem peso diferente, você vai ter que fazer mais força porque é mais pesado. Isso é lei de dinâmica, é fácil desse jeito. E a última é a que a gente já falou, é ação e reação. Quando você bate para um lado, vai devolver do mesmo jeito no lado contrário. Mas o que isso tem a ver com prioridades? Isso tem tudo a ver com prioridades para a gente, tudo a ver para a gente. Se você não prioriza Deus na sua vida hoje, a tendência é que você não vai priorizá-lo amanhã. Inércia. A tendência é que você não vai priorizá-lo amanhã. Eu fui menino que não gostava de ir para a escola. Eu aprendi a ir para a escola quando já estava quase na universidade. E se você foi menino ou uma menina, né, do mesmo modo como eu fui, quando a gente falta um dia, o dia seguinte é difícil demais, assim, porque é a tendência, o ser humano funciona dessa maneira. Se não foi um dia, o segundo dia você não ia, mais fácil ainda. Se você teve que fazer força, é mais fácil você não ir no segundo, porque você já está acostumado. O pessoal fala, você acostuma com coisas, o pessoal fala, academia vicia. Isso eu não consigo viciar, eu vou lá uma vez, depois não volto nunca mais. Eu não tenho problema com isso, mas algumas coisas viciam, as pessoas fazem esse tipo de situação, é a ideia de inércia. Mas o problema é que quando a gente pensa na prioridade de Deus nas nossas vidas, se você não prioriza Deus hoje, a tendência é você não priorizar amanhã. Quando a gente pensa só na gente mesmo, não tem problema. O único problema é o seguinte, que a gente é modelo para outros.
O único problema é o seguinte, que a gente é modelo para os filhos da gente. A gente é modelo para os filhos da gente. Eu tenho a sensação, eu cresci num ambiente de uma família meus pais eram plantadores de igrejas. E acho que você deve estar no sangue nessa história, você acaba indo pelo mesmo caminho, né? E a gente então sempre foi de igreja pequena, que a gente sempre estava começando alguma coisa, sempre começando alguma coisa. E eu me lembro de uma ocasião, da última participação que eu tive junto com eles, a gente iniciou uma igreja num ambiente que era um ambiente de renda muito baixa, numa região de favelas. E uma coisa impressionante que a gente via, que era crianças que não sabiam que era o pai, crianças que tinham 3, 4 irmãos, cada um era filho de um pai diferente, os pais que eram drogados, viciados em diversos tipos de coisas diferentes, e às vezes esses pais iam levar as crianças na igreja, e eles falavam, não, quero que meu filho esteja na igreja. Por que você não vem? Ah, não, você dava uma desculpinha. A verdade é, eles não queriam que os filhos tivessem o mesmo resultado deles, mas eles não queriam fazer diferente. A realidade é que a tendência é que eles vão repetir as mesmas coisas. A tendência é que eles vão fazer as mesmas coisas. Isso é prioridade. Lista de prioridade. Você tem toda essa sensação de que talvez eu vou poder mudar simplesmente eu querendo que as coisas mudem. Você vai ter que fazer algo diferente para ter resultado diferente. Quais são, né, as suas prioridades? Se você lançar o peso da sua vida para Deus, o seu fardo para Deus, será mais fácil de você empurrar a vida, porque você vai levar a vida com menos esforços. Dinâmica. Você vai levar a vida com menos esforço, fará menos força e conseguirá melhores resultados. Deus, família, trabalho. Quais as suas prioridades? Escreva, né, as suas prioridades. Primeiro, as primeiras coisas. O texto que a gente leu, agora tem que voltar no texto, nós vamos falar Batista mesmo, mas já apareceu nesse texto. Busque em primeiro lugar as coisas de Deus. Busque em primeiro lugar as coisas de Deus. Isso é Jesus falando. Se fosse qualquer um dos outros apóstolos, outros escritores na palavra de Deus, teria o mesmo peso, porque essas escrituras sagradas são todas inspiradas por Deus e proveitosas para o nosso ensino, é o que a Bíblia mesmo nos diz. Mas o fato de ser Jesus Cristo mesmo que está falando, dá uma certa conotação diferente para a gente. É Ele mesmo que falou, ei, relaxa, você não precisa viver preocupado com todas essas coisas. Busque Deus, porque Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Honestamente, de vez em quando a gente não fala isso com Deus, mas a gente age dessa forma. Fala, Senhor, o Senhor toma conta aí de céu, que o Senhor sabe de céu. Quem sabe de terra é a gente, que é a gente que vive aqui. Então eu sei o que eu tenho que correr atrás, eu sei o que eu tenho que fazer. E aliás, quando a gente usa essa expressão correr atrás, a gente deveria mudar esse ditado do português, porque eu nunca vi disputa nenhuma, corrida nenhuma, que quem corre atrás está bem. Quem corre atrás está sempre perdendo. Você precisa estar na frente. Quem está à frente é quem tem Deus em primeiro lugar, que prioriza Deus na sua vida. Amém, amado? Amém? Segundo pensamento para a gente, não só você faz uma lista, você lista as suas prioridades, mas faça uma retrospectiva. As retrospectivas nos ajudam a mudar o rumo da nossa história. Existe uma frase extremamente conhecida, escrita por uma brasileira, que aliás faleceu agora no ano passado, um pouco mais do que 2 meses agora aí. Um povo sem memória é um povo sem história, fadado a repetir no presente e no futuro os mesmos erros do seu passado. Um povo sem memória é um povo sem história, fadado a repetir no presente e no futuro os mesmos erros do seu passado. Retrospectiva. Quando a gente faz uma retrospectiva, a gente pode olhar e se basear nas retrospectivas o que valeu a pena. O que valeu a pena? E comparando as nossas prioridades escritas com a realidade daquilo que a gente viveu ou que a gente está vivendo, a gente tem uma noção de que realmente são, ou quais realmente são os nossos valores. A gente lista prioridades, eu listo as minhas prioridades. Eu mencionei aqui no meio de semana, na quarta-feira, que eu fui testado nas minhas prioridades na virada do ano. E para quem faz o que eu faço, uma coisa comum de acontecer é a família ficar em segundo lugar, porque a gente lida com dificuldade, a gente lida com problemas. Eu tenho as minhas próprias dificuldades e eu lido com pessoas que têm dificuldades, e se alguém de vocês falar que não tem dificuldade,
pode dar licença e ir para outro lugar, porque esse lugar aqui não é para você. Porque esse é um lugar para quem tem dificuldades, é um lugar para quem precisa de Deus. E nós precisamos de Deus, mas pessoas me procuram porque eles precisam de Deus, pessoas me procuram porque eles precisam de ajuda. E a tendência mais fácil de acontecer é a minha família ficar para depois. Isso é fácil de acontecer, porque todo dia eu tenho 1001 coisas, além das minhas próprias, para poder resolver e ajudar. E na virada do ano eu fui testado nessas minhas prioridades. Eu pensando e refazendo com Deus, falei, Senhor, eu preciso rever as minhas prioridades, porque as minhas prioridades é o Senhor, a minha família e o meu trabalho. O que eu faço no meu dia a dia. O Senhor, a minha família, então vamos ver se é mesmo. Né? E na virada de ano, alguns de vocês estavam aqui. Né? E eu tive que escapulir, né, porque a minha filha estava passando mal. E a gente foi para o hospital. Nós viramos o ano, embora tinha tido uma oportunidade gostosa, com a maioria de vocês aqui, em ministrar, em ter um tempo de jantar, mas virou 2018, eu estava sozinho num quarto de hospital, enquanto a Gui estava com as crianças no outro lugar. E eu pensando, Senhor, quais são as prioridades? Meu coração estava cortado, pensando, eu deveria estar na igreja. Não deveria estar na igreja. Tem outras pessoas lá que estão tomando conta. Tem outras pessoas lá que as coisas estão fazendo. Quem tinha que morrer pela igreja já morreu. Foi Jesus Cristo, não sou eu. Prioridades. Mas é desafio. É desafio, porque são as coisas que a gente gosta. Eu estou falando para vocês dos meus próprios desafios e de um que eu enfrentei há 7 dias. No momento que você planeja, você cria expectativas, você cria pensamentos, eu tinha coisas que eu queria falar, eu tinha planejamentos que eu queria contar para a igreja, e essas coisas estavam tudo dentro da minha cabeça, e agora como é que eu vou fazer? Eu não tenho como compartilhar essas coisas. Quem tinha que morrer pela igreja, já morreu. Prioridades. Quais são as nossas prioridades? E quando a gente faz a retrospectiva, a gente vê isso aí. E talvez para você fazer uma retrospectiva de todo o ano passado, vai ficar meio pesada a essa altura do campeonato. Faz da última semana, começa de ontem, ou talvez de hoje um pouco mais cedo. Quanto ou onde você investiu a maior parte do seu tempo na última semana? Para quantos dos seus amigos você foi uma influência positiva? A gente é influência todo o tempo, né? Não necessariamente positiva, né? Não necessariamente positivo. De vez em quando eu brinco e digo o seguinte, não sei se vocês experimentam isso, mas nas casas da gente, quem é casado, sabe exatamente do que eu estou falando. De vez em quando a gente se desentende, né, porque são duas cabeças tentando viver a mesma coisa. Mas se todo mundo tiver desentendido na mesma hora, aí o barraco desaba. Né? Mas normalmente o que acontece é o seguinte, sempre tem um tamar para cima ou tamar para baixo, para ver o equilíbrio. Né? Nos relacionamentos, no modo geral, são desse jeito. Se você tem, todas as pessoas estão tudo direcionado para um lado só, as coisas podem perder o equilíbrio. Né? Alguém tem que puxar para um lado diferente. Eu lembro que eu compartilhava com o Jarley esses dias para trás alguma coisa, e eu percebi que ele estava exatamente com as mesmas preocupações minhas, e as nossas duas preocupações não eram boas. Eu falei, não, eu que vou ter que mudar. Eu liguei para ele para reclamar. Né? E ele estava com as mesmas reclamações minhas. Eu falei, não, deixa eu mudar esse negócio aqui, senão daqui a pouco nós vamos começar a bater nos outros. Não vai dar certo, porque a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter pensamento. Mas quando a gente volta, a gente começa a pensar essas coisas. Que tipo de influência eu fui? Eu fui uma influência positiva ou eu fui uma influência negativa? Há um texto da palavra de Deus que eu amo, em Romanos capítulo 14, 19, diz o seguinte: nos ajuntemos e busquemos e procuremos aquelas coisas que trazem edificação. As conversas que a gente tem ajudam ou diminuem as pessoas. São pensamentos, no modo geral, aquilo que você conversa ajuda ou diminui as pessoas. E um pensamento e uma pergunta que eu faço para mim mesmo: se todo mundo, vamos pegar o grupo que nós estamos aqui, nessa sala aqui, nessa manhã, se todo mundo fizer a mesma coisa que eu faço, o que vai acontecer com esse grupo? Vai melhorar ou vai piorar? E essa é uma pergunta que nós podemos nos fazer como pessoas que fazem parte do reino de Deus. Se todo mundo me copiar, as decisões que eu tomo, o que vai acontecer com o reino? Prioridades. Talvez o reino vai ficar para o mês que vem, porque hoje eu tenho que fazer as minhas próprias coisas. Se todo mundo copiar, a verdade é que a gente sempre pensa, alguém vai fazer diferente da minha opção. Alguém vai escolher fazer diferente da minha opção. Mas às vezes não acontece isso. Cada um é responsável por si próprio. E cada um é responsável pelas suas próprias prioridades. Nas retrospectivas, a gente encontra o que foi feito de bom,
e a gente tenta melhorar ainda mais os resultados. Não é isso que a gente faz no nosso trabalho? Chega no final do ano e você olha, o que funcionou? O que deu certo? O que me deu lucro? O que me atrapalhou? Você olha todas essas coisas e as coisas boas, a gente tenta fazer ainda melhor. Nas retrospectivas, a gente encontra aquilo que foi feito assim, talvez de não tão bom, e a gente tenta deixar aquilo de lado. Mas nas retrospectivas, a gente encontra também aquilo que foi feito de ruim. E no que foi feito de ruim, o que a gente faz? A gente modifica. Então, volta lá na sua máquina de escrever mental, digital, ou qualquer outra coisa que você tem, e escreva uma retrospectiva da sua vida. O que eu fiz? Quais são as minhas prioridades? Como que isso funcionou na presença de Deus? Não se preocupe, o verso 31 do texto que a gente leu dizia o seguinte: não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Honestamente, não são essas as maiores preocupações que a gente tem na vida? O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Talvez essa não seja a sua preocupação de hoje. Mas quando eu me aposentar, o que eu vou comer? O que eu vou beber? Aí você começa a fazer essas mesmas perguntas para hoje, eu não estou preocupado. Aliás, eu saí de casa com planos para almoço. Eu saí de casa com planos para fazer coisas aqui e acolá. Mas eu tenho 43, e quando eu tiver 63? Que passa rápido. Aliás, o ano passa rápido depois que a gente faz 18 anos. O que vai ser? A gente começa a se fazer essas perguntas. E Deus fala, Jesus fala, não faz essas perguntas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Às vezes, na preocupação de criar um futuro melhor para nós e para as nossas famílias, nós perdemos o presente, perdemos a família e, por fim, nós nos perdemos a nós mesmos. Essa é a realidade de muitas pessoas. Acho que eu nunca vi, nunca li tantas notícias de pessoas cometendo suicídio, como a gente tem lido nos últimos tempos. As pessoas que perderam a si mesmo. E às vezes o suicídio é porque perdeu a família, porque perdeu o emprego, é porque perdeu isso, A, B ou C, e por fim perde a si mesmo. Pastores cometendo suicídio, aos montes. Muita gente se matando por causa de prioridade errada. Não ande ansioso ou ansiosa, né, com as coisas mundanas. Jogue a sua ansiedade sobre o Senhor e busque em primeiro lugar o reino de Deus. Maior e melhor prioridade que alguém pode fazer. Por último, pensamento para a gente nessa manhã. Reajuste. Né? Depois que você fez sua lista, depois que você fez sua retrospectiva, reajuste aquilo que for necessário. Né? Uma coisa interessante é ver que algumas vezes as pessoas querem mudar os hábitos à base da força. Não, agora eu mudei meu jeito de comer. Ontem eu comia só bobeira, hoje eu só como coisa saudável. Até passar aquele pote de doce, sorvete, alguma coisa. Você quer mudar a base da força. Hábitos são resultados de atitude repetida. É resultado do seu modo de agir. Se você quer mudar o modo de agir, se você quer, consequentemente, mudar os hábitos e os resultados da sua vida, você precisa mudar o seu modo de pensar. Essa é a realidade. Você tem que mudar o modo de pensar, porque a gente age baseado naquilo que a gente pensa, da forma como a gente pensa. E, aliás, a palavra de Deus, num texto lindo e belo, Romanos capítulo 12, a maioria das pessoas, e provavelmente a maioria de vocês, conhece o verso 1 e 2 de cor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias ou pelas compaixões, dependendo da sua versão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício puro, sacrifício vivo, puro, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A maioria dos crentes conhece esse texto de cor, exatamente como eu estou citando. O que as poucas pessoas lembram é o verso 3. Fala, por isso, pela graça que foi dada, né, eu peço para vocês que ninguém se considere mais importante do que os outros. Ninguém se considere mais importante do que os outros. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, diz a Nova Versão Internacional. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Transformar pela renovação daquilo que é o seu entendimento, para reajustar as coisas que é
ou são necessárias, reajustar. Muitas pessoas não querem se reajustar porque acham que sabe de todas as coisas. Não é? Quem não precisa de ajuste é quem já está totalmente ajustado. É uma coisa meio que lógica, meio que óbvia. Só não precisa de ajuste quem está bem. Uma ocasião, conversando com uma psicóloga, eu perguntei para ela, como é que você define quem precisa de terapia ou não? Ela me falou o seguinte: eu já nasci precisando de terapia. Já nasci precisando de terapia. As pessoas, todo mundo precisa rever aquilo que faz e buscar melhorar. Buscar melhorar. Transformar pela renovação do entendimento. A Bíblia já nos fala isso, você precisa ter o seu entendimento renovado. Mas se você leu esse texto ontem, ele dizia assim, se você está lendo hoje, ele diz desse mesmo modo. Se você ler no final da semana, ele vai falar a mesma coisa. Fala, mas eu não já transformei ontem? Mas você tem mais coisas que você pode transformar. Ou não? Eu tenho coisas que eu posso transformar todos os dias. E, aliás, se nós fôssemos como nós gostaríamos de ser, talvez a gente seria muito melhores. Se nós fôssemos como nós gostaríamos de ser. Uma tendência que não é assim tão nova, mas relativamente mais divulgada nesses dias atuais, é a ideia do cristão sem igreja. O mundo está tão controverso e tão complicado, as igrejas são tão complicadas que as pessoas estão dizendo o seguinte: não, sabe uma coisa? Eu vou começar a ser crente em casa, eu vou ser fiel a Deus na minha casa. E é uma tendência que está acontecendo, e tem muita gente optando por isso aí, porque você roda no lugar, você roda em outro, fala, não acha um lugar, não tem um lugar que serve a Deus da forma como eu gostaria que servisse a Deus. E honestamente, é verdade. Não tem esse lugar que a gente pode servir a Deus. Fala, isso aí é maravilhoso, é perfeito, é tudo o que eu gostaria que existisse no mundo. Isso é uma grande ilusão de Satanás, que está pegando muita gente. Porque o que Satanás quer fazer é calar as pessoas. E eu digo sempre o seguinte, quando alguém me pergunta, eu posso ser cristão em casa? Você pode até tentar, mas você não vai conseguir. E, por final das contas, isso é pecado. Mas por quê? É claro. Se a gente crê na Bíblia como a Bíblia ensina, e eu espero que a gente crê na Bíblia como a Bíblia ensina, amém? A gente crê na Bíblia como a Bíblia ensina. A Bíblia diz o seguinte, que para cada pessoa que recebeu Jesus na sua vida, que foi selado com o Espírito Santo, Deus dá dom. Você tem dom, eu tenho dom, talvez você tenha múltiplos, eu só tenho um. Deus deu dons para as pessoas. E a Bíblia é clara quando ele diz que Deus deu dons para as pessoas. A expectativa de Deus com os dons que ele deu para as pessoas é que a igreja de Deus seja edificada. O dom não é para você mesmo. O seu dom não é para você mesmo. O meu dom não é para mim mesmo. O meu dom é para o reino de Deus. O seu dom é para o reino de Deus. Agora, se eu fico em casa e não quer, como que o reino de Deus vai ser edificado? Aí é porque onde a coisa vira pecado, porque a Bíblia diz o seguinte, que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, quando a gente se encolhe de fazer aquilo que é vontade, o querer de Deus para as nossas vidas, a gente está claramente pecando. E a realidade é que não existe e nunca vai haver aqui neste mundo um lugar perfeito, uma igreja perfeita, porque se nós somos imperfeitos, e nós somos, como que a gente vai querer que o lugar onde a gente esteja seja um lugar perfeito? O lugar que tem uma pessoa como eu, como líder, como é que esse lugar pode ser perfeito? O lugar que tem uma pessoa como você, como parte, como é que esse lugar pode ser um lugar perfeito? Como é que a gente pode imaginar que existe um lugar perfeito? E a realidade é que lugar perfeito não existe. Mas continua existindo um lugar onde as pessoas buscam e se inspiram na perfeição do Deus perfeito. Continua existindo um lugar onde as pessoas buscam e se inspiram na perfeição do Deus que é todo perfeito. E este lugar aqui é um desses. Este lugar aqui é um desses. Mude aquilo que for necessário, mas para isso você vai ter que pensar diferente. Para você conseguir mudar o que é necessário mudar, você vai ter que começar a pensar diferente. O ano passado, aliás, não 2017, né, no outro ano, Gui e eu estávamos na casa da família da Gui lá em Massachusetts, e por ocasião do Natal, e abre um presente para lá e para cá, e um dos nossos sobrinhos ganhou uma coisa de karaokê, um negócio bonito de karaokê. Os pais dele fazem coisa para crianças na igreja, e ele gosta daquelas coisas, e deram para o menino um negócio daquele do karaokê, e virava e mexia, ele ia lá e ligava uma musiquinha no negócio, os pais falavam, baixa isso aí filho, baixa isso aí, tá alto demais, e toda hora ele querendo mostrar um negócio, né?
E o pessoal brigando com ele, uma hora eu falei, faz o seguinte, deixa ele colocar o negócio dele, pelo menos ele já vai ver o presente, vai saber como é que é o negócio aí direitinho, e ele vai deixar a gente continuar no bate-papo. E ele foi lá, apagou as luzes, ligou aquele negócio, aquilo virou um luzeiro, e pisca daqui, pisca de lá, e balia a música tocando, e toda aquela empolgação. Aí vem o supra-sumo da história, o Johnny olha para mim e fala, pai, igual a igreja, oh, Deus. Eu falei, se os meus pais escutam uma coisa dessa, o que vocês estão fazendo com essas crianças? O que vocês estão fazendo com essas? Esse não foi um ambiente que eu particularmente cresci, de igreja. Mas a realidade é o seguinte, eu faço o que tiver que fazer, eu mudo o que tiver que mudar, eu vou onde eu precisar ir para conseguir causar uma mudança positiva na minha geração, a começar por mim mesmo. Sabe por causa de quê? Eu cresci na igreja que tinha aqueles flanelógrafos para contar história para criança. Talvez você nunca nem ouviu falar no flanelógrafo. É uns quadros, aqui tem uns bonecos, e os bonecos têm tipo uma flanela por trás e você cola nas figurinhas. O único problema daquilo é o seguinte, se troca de professor de criança, e todos os bonecos se dão nome, isso aqui é Paulo, isso aqui é Jesus, isso aqui é Maria, isso aqui é Maria Madalena. Você quer ver uma complicação, você coloca Maria para ser Maria Madalena, você fala, não é a outra, porque as crianças estão acostumadas com aquele desenho. Filhos, crianças de hoje, eles não sabem o que é flanelógrafo. Adulto aqui não sabe o que é flanelógrafo. As minhas crianças, das últimas oportunidades que eles tiveram com revista de papel, eles eram crianças, ficavam assim na revista de papel. O mundo mudou, mas a palavra de Deus não muda. O mundo mudou, mas a palavra de Deus não muda. Talvez métodos que nós vamos precisar usar e viver para conquistar uma nova geração é diferente. Mas a palavra de Deus continua com os mesmos ensinamentos. E isso a gente não pode mudar. A gente precisa viver aquilo que a palavra de Deus ensina. E o que a palavra de Deus nos ensina hoje é o seguinte: coloque em primeiro lugar o reino de Deus. E todas aquelas coisas que você quer e precisa, que estavam no texto que a gente leu, vão ser trazidas a você. Porque Deus sabe aquilo que você precisa. Amém? Amém? Que Deus ministre e continue nos nossos corações dizendo para nós onde, como e por quê que a gente precisa ser melhor e a gente precisa ser diferente. Vamos ficar de pé e a gente ora.